E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Como tem sido essa semana? Eu espero assim de coração que esteja tudo ótimo com você. Então vamos lá, agora a gente tem mais um vídeo aqui nesse canal, porque eu voltei de novo. E esse assunto é um pouco delicado, na verdade é muito delicado, porque a gente tá falando de vestibular, né? Ou seja, o ingresso na faculdade. Se você me parasse, assim, uns 2 meses atrás e falasse, faça um vídeo contando como que foi a sua trajetória pra entrar em Direito na USP, eu ia falar, não, porque eu ia ter esse tipo de reação. Pra mim, todo esse processo, assim, de ensino médio, vestibular, foi algo, ao mesmo tempo que foi, assim, uma grande fase da minha vida que eu tive autoconhecimento sobre mim mesma, também foi muito traumatizante, porque, ansiedade, né, dá uma baita ansiedade, tipo, você falar, nossa, eu dependo de uma prova pra passar na faculdade, e assim, é traumático. Mas ao mesmo tempo tem muitas coisas boas que acontecem nesse período, então depois de repensar muito e reviver assim na minha cabeça todo esse processo, eu falei, eu vou falar, porque agora eu já superei essa fase. Mas assim, antes que eu me esqueça, eu tenho que me apresentar, né? Eu sou arrasada, aqui da Chay Arrasada, aqui pra ser mais exata. E atualmente eu tenho 18 anos, eu passei direto do ensino médio na faculdade de Direito da USP. Eu estou no segundo ano da graduação, ou seja, no segundo ano de faculdade de Direito. E bom, se você tá vendo esse vídeo, quer dizer que ou você quer literalmente cursar Direito na USP em São Paulo, que é o curso que eu tô cursando, ou você quer cursar Direito na USP em outro campus, que eu não lembro exatamente qual que é o campus, mas eu acho que é o de Ribeirão, ou então você quer cursar algum curso na USP. E assim, pra facilitar esse vídeo, eu dividi esse vídeo em 3 partes, pra não ficar informação perdida aqui, informação perdida ali, e toda essa confusão. A primeira parte eu vou falar da minha história, porque eu acho muito importante. Assim, eu não sou rica e nem ao menos sou classe média. Eu sou, assim, igual a maioria dos brasileiros. Então, você tem noção mais ou menos de como é que é. E já ressaltando, eu nunca fiz cursinho e eu nunca estudei escola particular, foi tudo em escola pública. Na segunda parte eu vou falar sobre os meus métodos de estudo, que assim, foi os Lean que eu senti que se não fosse assim eu não ia passar. E depois disso eu vou falar sobre como que foi esse processo. Eu passei na Sanfran, eu passei na faculdade. E tipo, ao mesmo tempo eu não passei. Vocês vão entender quando eu chegar lá nessa parte, porque eu tive, assim, 2 resultados. Eu tive o resultado que eu não passei, eu tive o resultado que eu passei. Então, foi uma tremenda mistura de emoções. E eu recomendo muito você assistir esse vídeo por completo, senão você não vai entender muito bem. E também pra te motivar, né? Porque, assim, o que a gente precisa nesse período da vida é de motivação e de histórias legais e também de dicas. Pensando que a primeira parte, assim, a minha história, como eu disse, eu só estudei em escola pública, mas eu tenho que falar como é que veio essa ideia de estudar direito, né? Eu tava lá no meu quinto ano do ensino fundamental, e comecei a ter contato com alguns livros de direito pelos amigos do meu pai. E ao contrário do que essa fala possa levar a interpretações, eu só tive contato mesmo com os livros, nada com a prática jurídica de fato. Bem assim, bem básico, algo de, nossa, que interessante, existe esse tipo de profissão, existe esses livros. E assim, naquela época eu tava bem obcecada com leitura, então eu ficava bem folheando as páginas do livro. E aí eu falei, agora quando alguém me perguntar o que eu quero ser quando eu crescer, eu vou falar advogada e vou falar, eu quero cursar direito. Assim, eu não tinha noção nenhuma de qual faculdade eu faria. E assim, eu tava no quinto ano, então essa era uma das minhas menores preocupações. E já tava feliz em ter pensado qual faculdade eu quero fazer. Então, pra mim, pra aquele momento, tava tudo ok. Aí o tempo foi passando, e eu cheguei no 8º ano do ensino fundamental. E eu tive uma professora maravilhosa de língua portuguesa. E ela deu um trabalho, assim, pra gente de a gente ficar folheando jornais. E fazia depois um recorte, um cartaz e também um texto fazendo um resumo, se eu não me engano. Eu não me lembro muito bem. Eu só lembro que foi naquele momento que eu tomei conhecimento da USP. Porque tava em um ranking, a USP primeiro lugar da América Latina. Eu falei, interessante, parece ser difícil, vou tentar. Mal sabia eu que realmente ia ser muito difícil. Mas assim, releve, eu tava no 8º ano, então eu não tinha, assim, um parâmetro do quão difícil seria. E aí eu falei, nossa, que legal, vou começar a pesquisar como é que eu faço pra entrar nessa faculdade.
Aí eu pesquisei, aí eu vi, nossa, faculdade pública, não paga. E pesquisei sobre as provas, assim, como eu tava no 8º ano, eu falei, não vou me preocupar muito com isso, porque ainda tem muito tempo. Então, quando chegar lá no ensino médio, eu começo a me preocupar. Por agora, eu vou me preocupar apenas saber onde é o lugar, como é que é o lugar e qual que é a história, como que são as provas, assim, bem por cima. Vou assistir alguns vídeos de recomendação, de indicações. E foi isso que eu fiz. E assim, pro meu ensino médio, eu não queria continuar na minha escola, porque era uma escola estadual, assim, nada contra escolas estaduais, mas eu sei que pra mim não seria muito bom eu continuar lá, porque eu achava, assim, pessoalmente, o ensino fraco, apesar de ser um ensino razoavelmente bom, mas como toda defasagem que tem em escolas públicas, eu achava, assim, muito fraco, principalmente pro nível da prova da FUVEST. No final do 8º ano, eu tinha aberto um IF na minha cidade, um Instituto Federal, e eu falei, vou tentar entrar lá pro meu ensino médio, porque eu vi alguns vídeos e falavam que é bom, e algumas pessoas que estudavam nesse tipo de escola pública passaram na USP, então eu falei, vou lá. E aí eu fiz todo o processo seletivo, pensei só pra aquela escola do ensino médio, e assim, não recomendo, porque na minha cidade também tinha uma ETEC, mas eu queria porque queria o IF. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu só ia passar se eu entrasse no IF. E aí eu fiquei toda ansiosa por causa que eu só tinha prestado pra uma escola pública que tinha um ensino mais reforçado. E aí eu falei pra mim mesma, não vou fazer isso quando eu prestar pra universidade. Spoiler, eu fiz a mesma coisa. Não é saudável fazer isso, gente. Mas enfim, eu fui, estudei todo o meu ensino médio lá. Só que o que acontece? No meu 2º ano começou a pandemia, ou seja, eu fiz o meu 2º e meu 3º ano em casa, remotamente. Mas assim, o IF, ele tinha um ritmo diferente. Ele sabia, assim, qual que era a necessidade do aluno. Ele também tinha a ideia que muitas pessoas, ao menos do meu ano, queriam prestar a USP. No 1º ano do ensino médio, eu foquei em pegar e estudar as coisas que eu tinha uma defasagem muito grande, tipo, matemática básica. Apesar de eu ter estudado na minha outra escola, eu não tinha aprendido realmente, porque foi uma abordagem bem rasa. Então, eu tinha aulas de reforço no turno contrário, quando a gente tinha o horário que não tinha aula, que é assim, era uma vez na semana, a gente não tinha aula à tarde, aí tinha aula de reforço de matemática, reforço de física. Eu ia em todas. Eu estava lá para aprender. Assim, no começo foi bem confuso na minha cabeça, porque não entrava, mas aí eu fui me acostumando, fazendo exercício. E deu certo. E aí, ao mesmo tempo que eu peguei pra reforçar, assim, toda a minha base e estudar o que eu precisava pra eu ir pros outros níveis, que é o do próprio ensino médio, eu peguei pra entender como é que eu estudo. Eu gosto de anotar no caderno. Dando spoiler, eu não gosto de anotar no caderno. Principalmente a mão, eu acho muito cansativo e não consigo prestar atenção na aula. Eu gosto de fazer resumo, também não gosto de fazer resumo. E assim foi indo, e eu fui entendendo como é que era o melhor método pra mim decorar, pra mim estudar. E aí eu fui e cheguei no 2º ano. E eu falei, 2º ano, então o que eu vou fazer? Muita gente falou que só passa depois de um ano de cursinha. Então eu vou fazer como se esse fosse o meu ano pra passar. E aí o meu 3º ano eu faço como se fosse um ritmo de cursinho. Coloquei assim na minha cabeça, se faz sentido pra você, eu não sei, mas pra mim fez muito sentido. Assim, eu estava super empenhada em passar na FUVEST, em passar em Direito na USP, logo depois do meu ensino médio. Eu fui e comecei a estudar por uma plataforma, que era a única que eu poderia pagar, tipo, na época, que foi o Descomplica. Eu comecei a estudar pelo Descomplica pra eu ir pegar mais a fundo as matérias do próprio ensino médio, da grade curricular que cobre no vestibular. E aí começou algo, a pandemia. E eu fui, assim, feliz na primeira semana, tipo, quando eu estava lá na escola e falaram pandemia, eu falei, nossa, vou poder focar nessa semana, adiantar algumas coisas pro vestibular. Mal sabia eu que ia ser quase 2 anos em casa. Aí eu passei todo o meu 2º ano estudando, pesquisando formas como as pessoas estudam, formas de otimizar o estudo. E aí eu cheguei em coisas que eu não concordo muito, que era extremo. Você tem que estudar todo dia 14 horas. Você tem que estudar todo dia umas 10 horas. Assim, faz sentido, mas ao mesmo tempo não faz muito sentido e também não se adequa à realidade de muita gente no Brasil. E ao mesmo tempo eu ia e escutava,
se você estudar só 2 horas por dia, você consegue passar. E eu falava, absurdo. Tem coisa que eu não sei, como é que eu vou estudar isso em 2 horas se eu não consigo estudar em um dia? E aí eu fui pensando, fazendo exercício, fazendo planejamento, tentando vários tipos de planejamento. E aí, o meu 3º ano bateu na porta. E eu fui e estudei. Agora a gente entra na segunda parte desse vídeo, que é como que eu estudei, né? Qual que foram as pegadas que eu entendi, o que me fez de fato passar. Então, na parte da pandemia, a minha escola dividiu, assim, as matérias em blocos, porque como a gente era ensino médio, ensino técnico, tinha bimestre que a gente tinha, assim, umas 19 matérias, então era impossível estudar em uma semana remotamente, porque ninguém ainda tinha muito aquela gestão de organização de tempo, organização de horário, organização de tarefa, né? Porque, assim, um monte de adolescente com 16 para 17 anos. Então, eles dividiram em bloco A, B e C. E como eu falei lá no começo, eles já tinham ideia que a maioria do pessoal queria fazer uma faculdade pública, ou seja, faculdades difíceis de passar. Então, eles deixaram o atendimento tanto para suporte da própria aula, do bloco da semana, e eles também deram liberdade pra gente perguntar coisas que a gente estava estudando pro vestibular. E assim, sendo bem sincera, eu aproveitei muito essa parte. Como eu percebi no meu 2º ano estudando, eu precisava de um cronograma, e um cronograma completo. Mas detalhe, eu não tinha dinheiro para pagar um cronograma desses que vendem. Então eu falei assim, vou pesquisar pelos inúmeros drives que existem na internet algum cronograma. Assim, eu já tinha experiência com o cronograma do Descomplica, mas sendo bem sincera, eu não me adaptei muito porque eu achava muito confuso. Eu precisava de um cronograma com o mínimo de página e com todos os conteúdos que eu precisava, para eu ter um controle mais fácil do que eu deveria fazer. Então eu fui, pesquisei cronograma, achei um cronograma. Aí eu entrei na parte de pegar o próprio manual da FUVEST e certificar que as coisas que estavam no cronograma estavam no manual da FUVEST, pra eu não chegar assim em cima da hora e falar, caramba, não estudei isso. Eu chequei tudo certinho, tava tudo certo, e aí eu parti pra outra parte. O que me ajudou muito foi resumos. Ah, mas foi fazer resumo? Não, eu não gosto de fazer resumos. Assim, eu acho um tempo absurdamente perdido em fazer resumos. Ao menos pra mim era um tempo perdido, porque assim, não fazia sentido eu fazer resumo, principalmente de uma aula que eu já sabia, e assistir essa aula toda de novo. Porque pensa, porque eu vou assistir uma aula que eu já sei, que eu já assisti, que eu já lembro, apesar de lembrar assim bem por cima, eu posso pegar um resumo, revisar pelo resumo, e aí fazer as questões. E assim eu otimizaria tempo e eu colocava em prática e descobria qual que é o meu problema para resolver essa questão. E aí eu consegui comprar em um grupo do Facebook os livros do Poliedro de 2021. Eles estavam totalmente atualizados, tanto a questão do fuso horário. Nesse ano eu não assinei nenhuma plataforma, porque como os meus professores colocavam em blocos, eu tentava ajustar o meu cronograma para o estudo do vestibular com o cronograma da própria escola. Uma coisa que eu estudava na escola, tava no meu cronograma, eu já arriscava, tipo, eu já estudei essa coisa, então eu só vou deixar ela para revisão. E como eu não tinha assinado nenhuma plataforma para estudar pro vestibular, falei, vou ter que me virar com o que eu tenho. Eu pesquisava aulas no YouTube de assuntos que eu não entendia muito bem, e aí eu ia desde o básico, caso eu tinha esquecido, eu tava com alguma dificuldade lá no básico. Ou então eu ia no próprio livro do Poliedro que eu tinha comprado e eu ia lá no sumário e pesquisava qual que era a aula, qual que era a matéria da própria matéria que eu tava vendo e lia o texto e aí eu ia para as questões do próprio livro. Mas assim, eu não achei que todas as questões dos livros, elas seriam o suficiente para me passar. Então, o que eu fiz? Eu fui novamente pelos drives que tem na internet e pesquisei. Questões FUVEST dividida por assunto até o ano de 2018, que era o que tinha. Eu acho que era de 2018, era 2019, não me recordo bem. E conforme eu estudava, li o resumo, ou caso necessário, eu assistia uma aula e lia o texto, ou assistia a aula ou li o texto, também tinha essa, porque às vezes eu fazia os dois, às vezes eu fazia só um, e às vezes eu só lia o resumo mesmo. Eu ia e falava, vou resolver as questões desse assunto. Como, assim, como você deve saber, né? Tipo, se você ia lá e revisava as fórmulas de matemática, você não conseguia, tipo, uma olhada, entrou na cabeça, decorei a fórmula. Não, tipo, ao menos pra mim isso não funcionava, eu tinha que repetir essa fórmula. Então eu fazia assim o máximo, eu pegava uma fichinha, colocava assim as informações necessárias. Seria o meu tipo de resumo, mas eu vou chamar de ficha, flashcard.
E aí eu colocava as fórmulas que eu precisava para aquele assunto. E aí eu usava ele, tipo, na primeira questão que eu pedia aquele tipo de fórmula. E aí eu guardava a fichinha. E todas as questões que eu via que tinham o esqueleto mais ou menos igual e que eu ia usar aquela fórmula, eu repetia até eu lembrar dela. Eu não pegava o resumo ou a ficha e deixava literalmente como cola para resolver as questões. Eu pegava e resolvia ao menos uma questão que eu não lembrava, porque assim, como eram muitas questões da FUVEST de muitos anos, eu tinha uma certa noção que iam repetir questões parecidas. Então eu ia ter que usar aquela fórmula de novo. E ao mesmo tempo, sabe que, tipo, eu dizer que, principalmente na parte de história, nem sempre vai ser aquele decoreba, ao menos na FUVEST, que tinha algumas coisas que era interpretação do próprio período histórico, que aparecia algumas coisas, assim, na questão que você não ia ver, na aula você não ia ver. Então você tinha que pensar, naquele tempo, você tendo aquelas coisas que aconteciam lá, isso daqui estaria certo ou correto? Isso seria plausível ou não? Então você pensava mais ou menos assim, sabe? Esse foi um truque que eu peguei principalmente para as coisas mais de humanas. Outras coisas que eu fazia muito eram simulados de prova e também redações. Redações foi algo assim bem caótico na minha vida, porque como todas as pessoas comuns e brasileiras, a maioria da população brasileira, a pandemia chegou assim como um furacão na vida. Então, eu acabei tendo que ajudar muito mais do que eu ajudava quando eu só tava indo pra escola em casa. Eu tinha que fazer as tarefas domésticas, né, pra ajudar minha mãe e às vezes olhar minha irmãzinha. E aí eu acabava tendo semanas que eu não fazia nenhuma redação. E tinha semanas que eu fazia 3 redações. Eu tentava equilibrar. Quando eu deixava de fazer uma semana a redação, eu tentava recompensar na outra semana. Porque assim, sendo bem sincera, eu não consegui ter todo aquela narrativa que muitas pessoas falam sobre os estudos pro vestibular, que você só vai assim, indo reto, de forma linear. Não. Tipo, a minha história, a minha trajetória pro vestibular estudando foi uma completa bagunça. Tipo, ela foi indo, subindo, descendo, ficando estática. Estática? É estática que fala? Não lembro. Tipo, ficando reta. Ela voltava, aí ela voltava pro lado, ia... Porque eu percebi coisas assim. Tava assim no cronograma. Você estuda essa matéria nessa semana, ou nesse dia, e no próximo dia você estuda essa matéria, e aí no próximo você estudava a outra matéria. Aí isso fazia uma suposição que no dia que eu estudava a matéria B, eu tinha que ter sabido tudo que eu deveria pra matéria A. E quando eu chegasse na matéria C, eu tinha que saber a A mais a B em questão, assim, de 3 dias, no mínimo. Só que tinha coisas que eu não conseguia estudar em um dia só. Eu pegava, tipo, uma semana estudando isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não poderia parar de estudar as outras coisas. Então, também tinha as questões que eu pegava e vi uma vez e falei, nossa, entendi, já absorvi. Por isso que eu falo que foi uma confusão, toda essa linearidade que as pessoas pressupõem sobre as questões do vestibular, sobre os estudos e seu nível para prestar o vestibular. Então, caso você esteja nessa parte, fica sabendo que é comum, assim, é normal, levando em consideração também, você tem que ter em mente toda a sua trajetória, qual que é o seu nível quando você começou a estudar, qual é a sua dificuldade em tal parte, qual é a sua dificuldade em tal outra parte. Respeitar muito você e ao mesmo tempo você tem que estar dentro daquela corrida do relógio, porque assim, a prova, o vestibular tá batendo lá na sua porta. E continuando essa parte sobre eu não conseguia ter um ritmo linear, um ritmo fixo para estudar por N questões, também tinha outra coisa que acontecia. Tinha semanas que eu não conseguia estudar muita coisa, tipo... Aí o que eu fazia? Eu falava, vou usar o sábado e domingo, que é o dia que eu tô tranquilo e que os meus pais vão estar mais em casa, vão estar mais tranquilo para fazer as coisas, vão estar na folga do trabalho deles. Então aí eu não vou ter preocupações. Levando em consideração que eu tinha só 2 dias pra retomar todo o tempo perdido da semana que eu tive, eu fazia assim, vou ler o resumo da matéria dessa semana e vou fazer questões. E aí eu ficava, tipo, o sábado todo fazendo questões. E aí chegava no domingo, eu corrigia as questões na parte da manhã
E aí eu descansava um pouquinho, ia almoçar com a minha família. E aí eu pegava da tarde até a noite, eu ficava lá resolvendo e entendendo, ué, por que que eu errei isso? Aí eu pesquisava no próprio YouTube, porque eu percebi que eram erros recorrentes. E assim, tudo isso daí foi o ciclo do meu estudo pro vestibular. Eu tentava otimizar e ao mesmo tempo eu tentava dar o máximo de atenção que era possível para eu entender aquela matéria. Recapitulando quais foram os métodos e as formas, as coisas que eu usei pro vestibular para estudar, foi tipo resumo, cronograma, livros do Poliedro, aulas do YouTube, aulas da própria escola. Tirei dúvidas com os professores, fiz as questões dos livros e eu fiz as questões separadas por assunto e também simulados. E eu também fiz redações. E eu tentei ao máximo entender o que eu precisava ou não estudar naquele momento. O que eu precisava dar mais atenção e o que eu já sabia. E eu poderia ir pular pra frente. E aí chegou o tão esperado dia, né? O dia de fazer a prova do vestibular da FUVEST. E aí tinha um detalhe, não tinha como fazer a prova na minha cidade, a cidade antiga que eu morava. Então eu tinha que ir em outra cidade, que era assim, entre 2, 3 horas e pouquinhos de viagem. Então a gente já aumentava um pouco a ansiedade só nessa viagem. E eu fiz a prova e eu cheguei em casa. E aí, se eu não me engano, a FUVEST disponibiliza meia-noite o gabarito. E aí eu fui e corrigi. E assim, eu comparei com a nota de corte do ano anterior, que foi bem parecida com a daquele ano. E logo eu vi que eu não tinha passado por 2 pontos. E aí quando saiu o resultado oficial, assim, eu não lembro corretamente qual que foi a diferença entre a nota de corte e a minha nota para passar para a segunda fase da FUVEST. Entre 1 e 3 pontos. Aí eu fiquei abalada. Eu fiquei totalmente abalada. E aí eu pensei, nossa, não passei esse ano na faculdade, vou ter que estudar o ano todo em cursinho, vou ter que estudar o ano que vem em cursinho. Que, pra quem não sabe, a gente tá em 2023, então 2022 na minha cabeça seria o ano que eu faria cursinho. Mas por que eu pensei isso? Primeiro porque eu não considerava a nota do Enem como uma nota que ia me fazer passar, porque primeiramente foi a primeira vez que eu tinha feito Enem na vida. Sendo bem honesta com vocês, eu não tinha feito nem simulado do Enem, eu só tava assim, obcecada com a FUVEST. Então, na minha cabeça, se eu não passei na FUVEST, que eu estou estudando desde o começo do meu ensino médio, como é que eu ia passar no Enem, que eu fiz a prova pela primeira vez? Ok que eu tinha conhecimento sobre o que caía no Enem, porque é a mesma coisa. Ok que eu tinha estudado também o modelo de redação do Enem, porque era algo que a minha escola exigia na aula de redação. Mas eu pensava, nossa, tem gente que estuda só pro Enem, que sempre fez o Enem, que está bastante tempo fazendo o Enem e não conseguiu passar. Mas aí eu fui e logo depois que eu fiz a prova da FUVEST, eu nem esperei a nota do próprio Enem sair. Eu nem esperei o SISU sair. Eu fui e comecei a estudar pro próprio vestibular, pro vestibular de 2022. Só que aí saiu a nota do Enem. Eu fiquei surpresa, assim, com a minha nota. Eu não lembro qual que é a minha nota, qual que foi a minha nota do Enem, mas eu fui e coloquei a minha nota no SISU quando ele abriu. Assim, eu fui assim, sem total esperança, mas aí minha mãe falou, coloca lá, né, o não você já tem, né, você já sabe que não passou em uma, agora tenta, não custa nada. Assim, eu poderia ter colocado pra qualquer outro curso que eu sabia, assim, que eu tinha certeza que eu ia passar, que não era nem na USP, mas eu falei, não, vou insistir. E aí foi e eu consegui passar pelo SISU, pelo Enem. Mas, assim, caso você esteja prestando agora, tipo, pra entrar na USP, em Direito ou em qualquer outro curso da USP, saiba que a USP, ela não tá mais com o SISU, ela não entra mais no SISU. Ela ainda usa a nota do Enem, só que ela tem um outro vestibular chamado Enem USP, que vai estar na própria página da FUVEST. Lá quando você clica em uma abinha da lateral que aparece FUVEST e Enem USP. Aí tá lá todas as instruções. E aí foi isso. Então eu considero que eu tive duas experiências com o vestibular. Eu tive a experiência que eu não passei, que assim, é algo muito difícil de lidar. Sendo bem sincera, você fica mal quando fala pra você que você não passou.
quando você vê que você não passou, e só que não tem como você ficar mal pelo resto da vida. Ao menos eu, antes de saber que eu tinha passado pelo Enem, eu falei, se eu ficar mal, assim, indefinidamente de tempo, eu não vou conseguir estudar. Então eu tirei um tempo pra ficar mal, porque eu precisava de um tempo pra ficar mal. Mas logo depois que eu me recuperei, eu fui, assim, a todas as forças estudando. Então eu aprendi nesse meio tempo de que eu tinha acreditado que eu não tinha passado de forma alguma em Direito na USP, eu aprendi a ter uma gestão melhor de emoção. E aí, quando eu passei na USP, eu fiquei muito feliz, fiquei surpresa. E também, por isso que eu considero que eu tive 2 experiências no mesmo ano. Eu tive 2 experiências sem ter que esperar um ano. Eu tive a experiência de fracasso e ao mesmo tempo a experiência que eu consegui. Essas 2 experiências são extremas. Você não ter passado abala muito. Assim, não vou mentir que, não é o fim do mundo você não ter passado. Porque, assim, pode não ser o fim do mundo para as outras pessoas. Mas eu tenho a experiência que, às vezes, para você mesmo, na sua própria cabeça, vai ser um quase fim do mundo. E aí, nisso, você vai ter que se convencer de que não é o fim do mundo e que você tem uma nova oportunidade de tentar. Ah, mas você tá falando isso porque você passou depois. Gente, eu tive que falar isso, senão eu não ia conseguir estudar mesmo se eu não tivesse passado, de fato, pelo próprio Enem, entende? Eu tive que aprender a controlar, o próprio sentimento de fracasso. E eu considero um sentimento de fracasso não ter passado pelo FUVEST. Mas eu considero, assim, um sentimento também de vitória ter passado pelo próprio Enem, porque foi uma surpresa, né? Nem eu esperava. Eu realmente não esperava nada com o Enem. Então, esse é o conselho que eu dou pra vocês. Se acontecer alguma coisa que não tava no seu planejado, você tentar ao máximo contornar aquilo, entende? Você pode ficar mal. Você tem o direito de ficar mal, mas não deixe esse direito virar a sua obrigação. Virar, o máximo, você ficar mal pelo resto da vida. Porque o mundo ainda tá girando. E no fim do dia, ninguém, tirando você mesmo, se importa com o seu próprio sucesso ou fracasso, entende? Não fica colocando muito peso, sabe? No final do dia, realmente é você e você. E bom, esse vídeo aqui, ele marca um fim pra mim, ele marca um fim, um novo começo. Pra quem não sabe, comecei esse canal aqui por causa de algumas amigas, que elas pediam pra mim dar dicas de estudo pro próprio vestibular pra elas, enquanto eu estava estudando. Assim, eu confesso que ele ficou um pouco abandonado, porque eu tava, assim, muito ansiosa, muito com medo do próprio vestibular, então eu acabei fazendo quando eu tinha tempo. E também algumas coisas que, fazia sentido na época pra mim e ainda continua fazendo sentido pra mim hoje. Mas não é algo que eu continuaria assim pelo resto da minha vida, falando sobre vestibular, porque isso cansa. Agora a gente tá em uma nova fase. E assim, eu espero que você que esteja vendo esse vídeo, que você passe também, porque é uma das melhores sensações. Você passar e você ver que todo aquele seu esforço teve um sentido, teve uma recompensa no final. Bom, mas assim, pra mim ter passado e também fazer esse vídeo é uma nova fase que termina, uma nova fase que inicia, um ciclo que fecha, um ciclo que começa. E agora, assim, logo depois, dando spoiler de como que é a sensação de ter passado, você se sente mais eu. Porque eu sinto que o próprio vestibular, ele te aprisiona, ele tira um pouco dessa personalidade, você fica meio refém, a sua personalidade durante o tempo de vestibulanda vira ser vestibulanda. Assim, você acaba assistindo séries, você acaba saindo com os amigos, quando não é na pandemia. Mesmo assim, sua preocupação maior é passar no vestibular. E algumas coisas suas, algumas coisas que você quer muito fazer, acaba sendo sacrificada em prol desse bem maior, sabe? No caso, é estudar novos idiomas, desenhar e viver a vida como ela deve ser, sem toda aquela pressão do vestibular. Quando você sai, você tem uma pressão que sai do seu ombro, sabe? Você descobre mais sobre a sua própria essência. E assim, eu mudei muito desde o meu primeiro vídeo aqui no canal, que foi 2 anos atrás. Eu tô numa nova fase, eu tô com cabelo novo, né? Se vocês checarem meu primeiro vídeo, meu cabelo tá totalmente diferente. E eu tô numa nova fase, eu espero muito que vocês gostem.
Comentem aqui nos comentários. E não se esqueça de inscrever, que esse vídeo foi, assim, um divisor de águas. E eu queria muito ter assistido esse próprio vídeo quando eu tava na minha época. Espero que vocês gostem do meu conteúdo novo. E beijinhos de luz. Até a próxima.